Olá, Jair Bolsonaro. Em matéria publicada no jornal O Globo de hoje, se o governo federal reduzisse 1% a taxa Selic, representaria, ao final de um ano, uma economia de 36 bilhões de reais. Onde quero chegar? Votaremos na próxima segunda-feira a PEC do teto. E ela está atrelada para uma votação futura na reforma da Previdência. Se nós diminuíssemos apenas 3% a taxa Selic ao longo de um ano, a economia, um pouco acima de 100 bilhões de reais, representaria muito mais do que o governo quer deixar de pagar, congelando o salário de servidores e mexendo nas pensões e aposentadorias. A grande injustiça que o governo faz no momento é exatamente a classe, a categoria que sempre esteve ao lado do Brasil e esteve, por ocasião do impeachment, ao lado de Michel Temer, visando, obviamente, a legalidade, é a mais prejudicada. Um jovem formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, pela Escola Naval ou pela Academia da Força Aérea começa ganhando pouco mais de 7 mil reais por mês. Enquanto que o seu equivalente, os da carreira típica de Estado, começam, no mínimo, com 15 mil reais. O que faz com que o final da nossa carreira seja exatamente o equivalente ao início da carreira típica de Estado. Ao nos colocar todos numa mesma situação de congelamento salarial por 20 anos, ou seja, essas categorias, entre elas nós, só teríamos de reajuste no ano seguinte o máximo da inflação do ano anterior. Nós não temos gordura para queimar. Nós não temos como ter outra profissão. Nós trabalhamos no mínimo 60 horas por semana. E nós, repito, estivemos ao lado deste governo que agora assumiu exatamente pela legalidade, culminando então com o impeachment, livrando o Brasil de uma questão ideológica, ou seja, o comunismo. Mas o que nos entristece nesse momento é ver o governo Temer simplesmente apunhalando os militares das Forças Armadas, congelando-os por 20 anos a sua questão salarial. As evasões, que estão na casa de 240 capitães e tenentes por ano, 500 segundos e terceiros sargentos, vai aumentar. A informalidade, a busca de outro emprego, mesmo de forma ilegal, se fará presente em nosso meio. E o que é muito, e muito triste, é ver o governo, após assumir de forma definitiva o governo, apunhalar as Forças Armadas com uma medida mais que draconiana. Uma medida que levará simplesmente à proletarização das Forças Armadas. Pior do que aqueles que saem são aqueles bons jovens que não mais procurarão a carreira das armas. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para o jantar domingo no Palácio do Planalto. Para comemorar não sei o quê. O que ele quer é dividir irresponsabilidades. E com essa forma de governar, eu não posso concordar. Escute bem esse detalhe, vou até pôr de novo para você ver. E o governo agora ainda tem a desfaçatez de me convidar para o jantar domingo no Palácio do Planalto. Assim sendo, declaro agora o meu voto contra essa PEC, bem como, da tribuna da Câmara, mostrar as reais intenções desse governo com essa proposta. Se o governo não tem independência para negociar com o sistema financeiro, não pode ter prepotência para impor sua vontade junto não só aos servidores públicos, bem como aos militares da União. Muito obrigado e fique com Deus. Veja que ele confirmou e ainda disse muito mais do que nós dissemos até agora no nosso vídeo. E ele não era a favor dessa maldita emenda, ia votar contra. Até aí você viu e está tudo bem. Agora veja que a verdade é uma só. Nós não temos salvação. Olá, Jair Bolsonaro. Nesta manhã estive com vários ministros do governo Temer, bem como com algumas autoridades militares. Assunto em questão, PEC 241, que trata dos gastos e suas consequências para a retomada do emprego, ou seja, para que o Brasil possa sair desse estado de letargia que se encontra em função do desserviço prestado pelo PT ao longo dos 13 anos. Logicamente, nos convencemos também, em particular,
pelo fato de que os integrantes das Forças Armadas não serão esquecidos numa futura e breve reformulação de toda a sua carreira. Assim sendo, e reconhecendo o próprio governo. Eu sou um escritor, eu não sou um assassino. Ou ele é mesmo o cara. Sua carreira. Assim sendo, e reconhecendo o próprio governo, que as Forças Armadas é uma instituição primordial e essencial para a manutenção da nossa democracia, este compromisso, Jair Bolsonaro e governo Temer, foi aceito. Assim sendo, o meu voto nesta tarde será sim a PEC do teto. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Eu acho que não é preciso que eu diga muita coisa, porque vocês, meus inscritos, são inteligentes. E esse canal só é o que é graças a cada um de vocês. É por isso mesmo eu procuro informar vocês com a verdade, seja contra quem for. Porque eu não tenho lado, não torço pra ninguém. Só sigo a Deus, esse sim merece ser chamado de mito, na minha opinião. Só ele. O resto é resto.